Oi pessoal, então aqui é a Ana Paula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos analíticos que são utilizados para avaliar a qualidade em café, chá e produtos derivados. Então, quando a gente fala de café, chá e os produtos derivados dessas matérias-primas, um fator que é muito importante, que inclusive demonstra a importância dessas bebidas, é devido serem matérias-primas ou até mesmo produtos que são muito conhecidos pelo seu potencial energético, estimulante, e devido à sua composição ter propriedades antioxidantes, né? Os compostos fitoquímicos que podem contribuir com a saúde, o combate dos radicais livres, até mesmo auxiliar na prevenção de doenças. E um fator interessante é que o café é a bebida mais consumida mundialmente, principalmente nos Estados Unidos. Lá existe um alto consumo, né, de café lá pela população. E devido ao café ser a bebida mais consumida mundialmente, ele apresenta também uma importância econômica muito grande. É lógico que, como nós estamos falando de café e de chás, existem alguns países em que se nota o alto consumo de chá. Por exemplo, a Inglaterra é bastante conhecida pelo consumo de chá, na Índia também. E voltando a falar sobre o café, o Brasil é o maior produtor do grão. E quanto ao consumo, a gente perde para os Estados Unidos, né? Então nós somos o segundo maior consumidor mundial de café. E, bem, como estamos falando sobre controle de qualidade, né, dessas matérias-primas e produtos, é importante a gente saber o que interfere na qualidade desses produtos. Bem, no caso, o estágio de maturação dos frutos pode interferir na acidez e na concentração dos sólidos solúveis. E isso também vai interferir nas características sensoriais desses produtos. Portanto, no momento ali da colheita, é interessante se avaliar esse estágio de maturação desses frutos. Quanto às condições climáticas durante a colheita ou mesmo a secagem, também deve ser observado, porque são fatores que podem interferir na umidade do produto, do grão, e isso pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos, que aí pode resultar na fermentação indesejável, né? Que pode ocorrer na pré-colheita, enquanto os grãos ainda estão no campo, ou pode ocorrer no pós-colheita. E essa fermentação vai interferir todas as características sensoriais do produto, ou até mesmo o fator patogênico, né? Que dependendo do micro-organismo que se desenvolver nesses grãos, esse grão pode ficar impróprio para o consumo humano. Outro fator que interfere é a infestação de insetos, que isso pode acontecer devido à forma que o grão está armazenado, ou mesmo o produto acabado, e isso ocorre devido a uma ausência de um controle de pragas, né, ou mesmo um armazenamento incorreto, como eu disse. E quanto ao processo de secagem, se ele não for realizado da maneira adequada, até se alcançar a porcentagem ideal de umidade no produto, vai favorecer a proliferação de bolores, né? E assim deteriorar esses grãos ou produto. O processo de torrefação, quando ele é feito também de forma inadequada, ele pode resultar em um produto com qualidade sensorial inferior. Porque se tem graus de torrefação, e de acordo com esse grau de torrefação, interfere na coloração e interfere no amargor, né, proporcionado ali à bebida. Então, pode apresentar algumas características não agradáveis. Quanto ao risco, né, referente ao processamento industrial, bem, todo processamento industrial está sujeito aos riscos físicos, químicos e biológicos, né, durante o processamento industrial, né, pois a gente sabe que pode ocorrer de algum fragmento metálico cair ali
durante a moagem do grão, algum resíduo de embalagem, dependendo de como é feito o produto, né, direcionado o produto, algum tipo de contaminação química. Então, são os riscos que o produto está vulnerável. Também quanto à presença de compostos adulterantes. Os principais que são encontrados, né, como adulterantes em café moído, por exemplo, são, em grande porcentagem, a palha, a casca do café, e como adulterante mesmo, identifica-se a presença de fubá de milho, que estaria de uma fraude, né, que aumentaria o volume do produto. Então, o café é dado a sementes de diferentes variedades da espécie Coffea, como a Coffea arábica e a Coffea robusta. E quando o grão verde, né, o café verde, ele é assim denominado quando os grãos estão livres do endosperma, ou seja, quando estão despolpados. E o grão do café é muito apreciado devido à sua composição, alguns constituintes ali como óleo, celulose, água e açúcares redutores. E esses açúcares redutores que estão envolvidos com toda a transformação sensorial ali quando esses grãos são torrados, porque esses açúcares eles sofrem a caramelização. Com isso, o processo de aquecimento, a umidade diminui e desenvolve-se então aquele odor característico de café. Aqui eu trouxe esse quadro que traz algumas diferenças sobre aquelas espécies mais comumente comercializadas de café. Então, o café da espécie robusta, quanto à característica de sabor, ele apresenta uma baixa acidez, aquele gosto meio tostado, e passa uma ideia de café forte. Comparando-se com a arábica, que apresenta-se uma maior acidez, mais adocicado, e apresenta então uma maior facilidade de se tomar sem açúcar. Então ele é sensorialmente mais complexo. Inclusive, os grãos arábica são os grãos comercializados no café gourmet. É lógico que todo fabricante, né, vamos dizer assim, toda marca de café, eles trabalham com blend, ou seja, são misturas, muitas vezes, das duas espécies. E, inclusive, esse blend muitas vezes é como o segredo, né, de produção. Bem, quanto à cafeína, o grão do tipo robusta apresenta um maior nível de cafeína e a arábica com menos teor de cafeína. Como diferencial competitivo, o grão robusta é mais resistente na questão do cultivo. Ele pode ser assim cultivado em altitudes mais baixas e apresenta um menor preço. A arábica é uma melhor qualidade no paladar, tem uma ampla variedade com vários aromas e sabores. Ou seja, realmente da espécie arábica existem diversas variedades que se diferem bastante quanto às características sensoriais. Quanto à produção mundial, 1/4 da produção é para o café robusta e 3/4 da produção para o café arábica. Então, o grão arábica, ele apresenta uma maior qualidade e ele também é um produto mais caro, né? Ele é mais valioso. Eu trouxe aqui essa imagem que traz um pouquinho como é a produção, né, do café. Então, primeiro é o processo da colheita, né, que ela pode ser manual ou pode ser mesmo mecanizada. Que depois os grãos são selecionados, passam para secagem, que também pode ser de uma forma natural, com a secagem ao sol, ou também pode utilizar secador mecânico. Depois é feito o beneficiamento. O fruto, depois de seco, ele é preparado para se tornar então como um café verde, que é feito a limpeza e descascamento desse fruto. Vocês podem ver ali na imagem. Depois, esses grãos são classificados, né, de forma a retirar ali as impurezas. Então, eles são selecionados por tamanho, defeitos. Se tiverem paus, pedras e outras impurezas, são retiradas também nessa etapa.
Então segue para o processo de torra. Os grãos eles são torrados em torno de 180 a 240 graus Celsius, né? Então nesse processo é onde acontecem aquelas alterações químicas tão desejadas, né? E físicas, né? Também para o grão. E a partir daí esse grão então ele pode ir para o mercado de consumo como grão mesmo, ou ele pode passar pelo processo de moagem. E aqui até fala, né, a questão com uma única variedade, como é feito o grão gourmet, que normalmente é o grão arábico, ou pode por meio daquele blend, que é de acordo com a porcentagem do fabricante ali, que também vai diferir quanto aos sabores, né? Então vai para o ensaque através do dosador. Os grãos pode ser em grãos ou café moído, né? Que são embalados e depois direcionados para o mercado consumidor. Então, quanto ao controle de qualidade físico-química, né, para os grãos de café, a gente pode citar que é avaliada a umidade, também pode ser aplicado o método de Carl Fischer, que eu vou explicar para vocês. Pode ser determinado cinzas totais, né, aquela metodologia já explicada anteriormente, que é utilizando-se o aquecimento em mufla, cinzas insolúveis em ácido clorídrico, obtenção do extrato etéreo, né, que seria a determinação dos lipídios, obtenção do extrato aquoso e a determinação do teor de cafeína. O método de Carl Fischer ele é indicado para determinação de umidade em grãos de café, por exemplo. Bem, esse método ele é baseado na redução de iodo pelo dióxido de enxofre na presença de água. Assim, ocorre uma reação ali entre a água e essa solução de dióxido de enxofre e o iodo e o reagente orgânico, que normalmente é o metanol, utilizando-se um aparelho especial. Esse aparelho é interessante porque ele exclui qualquer interferência da umidade que possa estar ali no ar. E com isso ele vai fornecer então condições para uma titulação que consiga verificar o ponto final. Porque esse reagente ele pode determinar pequenas quantidades de água mesmo através dessas reações químicas. Contudo, esse é um método que não pode ser universalmente aplicado, né? Existem ali algumas limitações de dosagem, principalmente quanto ao teor de água. É lógico que nas pesquisas em que eu fiz, existem fabricantes desses equipamentos que citam que os equipamentos podem fazer determinação independente da porcentagem de água existente na amostra, né? Entre outros, o método tradicionalmente é utilizado por quantidades bem pequenas mesmo de água. Tanto grãos, né? A gente sabe que grãos é um alimento basicamente seco, então a água que restar ali nele vai estar fortemente ligada aos seus compostos, né? Aos seus outros componentes, e por isso o método de Carl Fischer é indicado. Ele é bastante sensível para determinar essa pequena quantidade de água. Então, a amostra a ser analisada, ela também não pode reagir com os componentes dos reagentes de Carl Fischer, porque existem alguns compostos que pode ter nessa amostra que pode interferir ali durante a titulação, né? Desde que tem ali alguns oxidantes, até mesmo alguns sais de cobre, de ferro, outros compostos como peróxidos que tiverem então nessa amostra pode interferir, porque aí não vai ser capaz de formar compostos necessários para a identificação desse teor de água da amostra, e isso pode dar um resultado errado. E também é necessário conhecer o pH da amostra em que vai se realizar a análise. A faixa ideal vai entre 5 e 7,5, o pH indicado para a aplicação desse método. E também indica-se a realização de uma avaliação preliminar do teor de umidade, o que seria realizar a secagem, né, a determinação de umidade mesmo, pelo processo de secagem em estufa a 105 graus até peso constante, para então depois
aplicar o método de Carl-Fisher e determinar então a umidade residual que tenha nessa amostra. Bem, nós podemos também avaliar a qualidade da bebida, né, produzida a partir dos grãos do café ou mesmo dos grãos moídos. Então, a infusão do café consiste na bebida preparada a partir do pó de café torrado e moído em água fervente, seguida de filtração, né, cujas proporções seguem geralmente as instruções de modo de preparo descritas na embalagem. Isso é importante, realmente seguir o que se pede ali no rótulo do produto, quanto à preparação, né? Pois, como aquela questão que eu falei sobre o blend utilizado para produzir aquele café. Então, as instruções da embalagem descrevem justamente como você obter uma concentração ideal daquela sua infusão. E os parâmetros que são avaliados, então, para a infusão do café, né, como controle de qualidade físico-química, é a determinação do resíduo seco, determinação das cinzas, né, o método calcinação, né, em mufla a 550 graus Celsius, lipídios, normalmente determinado por um método de extração ou em Soxhlet ou em Goldfish, né, utilizando um solvente apolar. Determinação, então, de protídeos, né, ou seja, as proteínas. Um exemplo que pode ser empregado é o método de determinação do teor de proteína pelo método de Kilden. Determinação de carboidratos, que pode ser a partir da centesimal por diferença, ou método de determinação dos açúcares redutores e não redutores. Determinação de minerais também pode ser realizado. Então, trazendo aqui o procedimento para a determinação do resíduo seco. Então, determinação do resíduo seco é indicado para produtos líquidos, como a infusão do café, ou com alto teor de umidade, e ele avalia sólidos presentes na amostra. Um detalhe importante quanto à diferença entre os grãos robusta e arábica é que os grãos robusta eles apresentam um maior percentual de sólidos solúveis, né, quando se prepara a bebida. Então também ele é bastante utilizado nos blends para proporcionar corpo à bebida e também melhorar o rendimento durante o processo produtivo. Então, o procedimento seria, o procedimento analítico, tarar as cápsulas de porcelana em estufa, 105 graus, por aproximadamente 2 horas, depois deixar no dessecador para esfriar. Depois, se você preparar a infusão, de acordo com as instruções do rótulo, você vai pipetar 10 ml dessa amostra, vai transferir para a cápsula já tarada, pesada, e você vai evaporar o máximo possível da quantidade de água ali dessa amostra em aquecimento em banho-maria, que você pode utilizar uma forma, de alumínio, colocar uma quantidade de água, aquecer em chapa aquecedora e fazer ali o banho-maria, ou utilizar equipamentos específicos, para o banho-maria. Depois vai fazer a secagem em estufa a 105 graus até obter o peso constante. Vai deixar esfriar em dessecador e obter o peso final. Então, depois que você realizar a análise, você vai aplicar os dados nessa equação para determinar o resíduo seco em porcentagem, em que N é o número de gramas desse resíduo seco, ou seja, é o peso inicial da cápsula, depois de você ter tarado ela em estufa, menos o peso final, ou seja, da cápsula com a amostra seca. Então, este valor vai ser multiplicado por 100 e dividido
pelo número de ml utilizado, né, da amostra utilizado para a análise. Então, um outro produto derivado dos grãos de café é o café solúvel, né, ou extrato de café desidratado. Então, ele é um produto obtido da desidratação ou mesmo a secagem, né, apropriada desse extrato aquoso do café, ou seja, do café, a bebida, a infusão ali preparada, desidratada, obtém-se o café solúvel, que pode ser da espécie Coffea arábica ou de outras espécies do gênero Coffea. Então, daquele café que foi anteriormente torrado e moído. Normalmente esse produto ele se apresenta na sua forma de pó ou granulado. E esse produto ele tende a ser higroscópico, né? Ou seja, ele consegue absorver muito facilmente a umidade, seja a umidade que esteja no ar, e devido a isso, ele deve ser mantido em um recipiente hermeticamente fechado. Os parâmetros que normalmente são avaliados, né, para controle de qualidade físico-química do café solúvel são a umidade pelo método de Carl Fischer, né, resíduo seco, cinzas totais, minerais, lipídios, protídeos, né, que são as proteínas, carboidratos por diferença, glicídios redutores e não redutores, determinação de cafeína e pH. Bem, o pH para determinação, seja no café solúvel ou também, por exemplo, na própria infusão do café, vai-se então preparar a bebida, né, de acordo com a instrução no rótulo, retira-se uma alíquota, aproximadamente 10 ml, dilui-se em torno de 50 ml, né, de água destilada, e faz então a leitura com um pH-metro, né, o potenciômetro, previamente calibrado, para então determinar o pH da bebida. Então, tentar explicar para vocês aqui um pouquinho sobre como é o procedimento analítico para a determinação de minerais, né? Vamos utilizar então como exemplo amostras de café, chá e derivados, né? Então, primeiro, é necessário tornar os analitos disponíveis em solução por meio da mineralização prévia dessa amostra e posterior dissolução dos resíduos com ácidos minerais. Então, a etapa de digestão da amostra, ela é a mais importante desse procedimento. Porque se a gente não fizer uma boa digestão dessa amostra, esse analito não vai estar viável para a análise. E a digestão da amostra, ela pode ocorrer de duas formas, ou fazer essa digestão utilizando justamente os dois métodos, né? Ou seja, por via seca e via úmida. Por via seca, o procedimento é basicamente aquele em que você realiza a determinação das cinzas da sua amostra. Porém, né, seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, na descrição do método, depois que você deixou a sua amostra calcinando por 4 horas, você vai deixar ela esfriar, né, um pouco, e você vai pingar, umedecer as suas cinzas ali com água e adicionar 1 ml de ácido nítrico. Você vai levar a amostra para a chapa aquecedora para evaporar esse residual de água que tem ali e vai retornar a sua amostra para as cinzas, né? Ou seja, para a mufla, até obter as cinzas o mais esbranquiçada possível. Essa é a metodologia via seca, né, em que você faz a decomposição realmente da sua amostra através do uso de temperatura e acelera esse processo utilizando esse 1 ml de ácido nítrico. A digestão por via úmida, ela acontece utilizando, você tem a sua amostra, colocou em um cadinho de porcelana, por exemplo, e você vai adicionar ácido clorídrico e ácido nítrico juntamente com água. Então, essa reação de decomposição por digestão ácida
em um meio aquoso. Ocorre durante o aquecimento, normalmente em chapa aquecedora, né? Temperatura ali em torno de 100, 110 graus, em 30 minutos. Então, você vai deixar ali até que a sua amostra, a matéria orgânica, seja digerida. A via seca também tem esse objetivo, né? Decompor todo o composto orgânico que tenha na sua amostra, deixando apenas o inorgânico, que seria os minerais. Só que o que acontece? Esses métodos apresentam vantagens e desvantagens, né? Quanto à via seca, ela apresenta a principal vantagem em relação à via úmida, é que ela permite digerir uma maior quantidade de amostra, né? Então, isso possibilita a utilização dessa mesma amostra produzida ali para várias outras análises de contaminantes inorgânicos e minerais. Contudo, como desvantagem, acontece que devido a esse aquecimento excessivo, né, 550 graus Celsius, que inclusive é a temperatura indicada quando se quer determinar minerais, principalmente ferro, manganês, cobre, sódio, né, na sua amostra. Porque essa temperatura muito alta pode levar à perda de analito por volatização, então você não iria fazer uma quantificação adequada. Contudo, a via úmida não tem essa questão, né, do aquecimento, perder por volatização. Porém, não se tem como trabalhar com uma grande quantidade de amostra, porque você teria que, senão, utilizar muito reagente, e isso aumentaria custo, e também não é interessante porque são reagentes perigosos, né? E isso poderia favorecer algum tipo de contaminação da sua amostra, ou até mesmo ele exigir um maior cuidado por parte do analista. Então, depois que fez a digestão da amostra, tem um procedimento de preparação da curva padrão, no qual você vai preparar as soluções, né, nas suas diversas concentrações, para que você possa justamente obter, a partir da leitura instrumental, a sua curva de calibração, a sua curva padrão, onde você vai conseguir determinar, através de uma regressão linear, uma equação que demonstra o seu modelo matemático para determinar a concentração de analito na sua amostra. Então, ok, fez a preparação da curva, né, de calibração. Você vai preparar a sua amostra analítica de acordo com o método, porque pode diferenciar de acordo com o mineral que você tem interesse, quais reagentes que você vai colocar ali na preparação da sua amostra. E com a sua amostra preparada, você vai seguir para a determinação instrumental, de acordo com o equipamento selecionado, porque entre os equipamentos existe uma diferença quanto à sensibilidade de detecção, mas os mais comumente utilizados é a espectrometria de absorção atômica em chama, que é esse equipamento que eu trouxe a figura, né, ali para vocês. Porém, também pode-se utilizar a espectrometria de emissão atômica com plasma de argônio, que é indutivamente acoplado, e também pode-se utilizar a espectrometria de absorção atômica em forno de grafite, que é um outro tipo de equipamento. Então, assim, de acordo com o método instrumental de interesse, né, existe ali o método de preparação da sua amostra analítica. E através desse método, você consegue quantificar os minerais presentes na amostra. Então, um outro produto, que também é objetivo dessa aula, é o chá. E o chá, ele é um produto constituído de partes de vegetais, podendo ser inteiras, fragmentadas ou mesmo moídas, a partir de um processo tecnológico apropriado a cada espécie vegetal, utilizando exclusivamente, né, para a preparação de bebida alimentícia, seja por infusão, decocção em água potável, e não pode ter finalidade farmacoterapêutica. Trouxe essa tabela com alguns exemplos, né, de algumas espécies vegetais e as partes das quais, né, são utilizadas para o preparo de chás. Então, o abacaxi, que pode se utilizar em frutescências como a casca e a polpa desse fruto. O boldo, que utiliza-se as folhas.
chicória, pode utilizar folhas e raízes, rosa silvestre ou rosa mosqueta, que é os frutos ou mesmo as flores. Algumas frutas cítricas, né? Tangerina, bergamota, mexerica, laranja cravo. Utiliza-se a casca e o fruto. E o tamarindo, por exemplo, que utiliza a polpa dos frutos. Então, essas informações é de acordo com a RDC 219 de 2006. Então, os parâmetros que são avaliados para o chá são umidade por aquecimento direto a 105 graus Celsius, né, em estufa até peso constante, a determinação das cinzas totais, as cinzas insolúveis em ácido clorídrico, determinação do extrato aquoso, determinação da cafeína e também a determinação de óleos essenciais. No caso, muitas dessas plantas utilizadas para o chá, elas são ricas, né, em óleos essenciais, vamos supor, alecrim, e apresentam até, muitos desses óleos apresentam propriedades antioxidantes. Então, para a determinação de cinzas insolúveis, né, em ácido clorídrico, o método seria: primeiro, é necessário determinar a massa de cinza de um papel de filtro. Isso porque esse papel de filtro, ele vai ser utilizado no final para determinar essas cinzas insolúveis. Então, por isso é importante conhecer essa massa. Ok, você vai obter as cinzas da amostra. Com essas cinzas já finalizadas, então elas vão estar o mais esbranquiçadas possível, né? Você vai adicionar 20 ml de ácido clorídrico a 10%, né? Volume, nessas cinzas e ajustar com um bastão de vidro. Depois você vai filtrar em papel de filtro. Você vai lavar essa cápsula e o papel de filtro com água quente até não apresentar mais a reação ácida, que aí você vai poder verificar com papel indicador de pH. Vai colocar esse papel filtro, você pode dobrar ele, colocar dentro da cápsula, aquela mesma cápsula, né, que você já estava utilizando antes, e vai levar em estufa para secar por 1 hora, né, a 105 graus Celsius. Depois que secou, você vai carbonizar em mufla, né, e para isso você vai iniciar a carbonização e vai aumentando a temperatura, né, até 550 graus Celsius, para que não incinere realmente ali, não pegue fogo mesmo na amostra. Finalizou então as cinzas, ficou bem esbranquiçada, você vai resfriar em dessecador até chegar à temperatura ambiente e depois você vai pesar. Bem, a metodologia pede para que refaça, né, repetir o aquecimento e o resfriamento até obter o peso constante dessa amostra. E ao finalizar então a análise, você consegue determinar então essa porcentagem de cinzas insolúveis em ácido clorídrico, que você vai aplicar na equação, onde N é o número de gramas de cinzas insolúveis em ácido clorídrico, que a partir da diferença entre o peso inicial da cápsula, né, que você tarou em mufla e pesou, né, antes de realizar as cinzas da sua amostra. Então, esse é o peso inicial da sua cápsula. Você vai subtrair ao peso final, que seria a sua cápsula, juntamente com as cinzas do papel filtro, junto com as cinzas insolúveis da amostra. Então, este valor, né, essa diferença, é multiplicado por 100 e dividido pelo número de gramas da amostra, né? Ou seja, o peso inicial que você colocou na cápsula ao realizar as cinzas da sua amostra, ok? Então, um produto que é derivado do chá é basicamente a bebida. Então, a infusão do chá consiste na bebida preparada a partir da decocção do chá em água fervente, seguida de filtração,
conforme as instruções do modo de preparo descrita na embalagem. E as análises de controle de qualidade físico-químicas realizadas para a infusão do chá seguem os mesmos procedimentos descritos para a infusão de café. Bom, a erva mate também é um dos produtos que nós vamos tratar aqui. Bem, a erva mate, ou simplesmente conhecida como mate, é um produto constituído pelas folhas e os ramos da variedade Ilex paraguariensis, tanto na forma inteira como na sua forma moída, e ela também é obtida por tecnologia apropriada. Quando as folhas são secas e tostadas, constituem-se o mate queimado, ou simplesmente mate. E quando não são queimadas ou tostadas, denomina-se então mate verde. A gente, assim, de uma forma bem clara, podemos citar a erva mate, em qual se utiliza principalmente para chimarrão, tereré, e o chá mate, do qual utiliza-se essa erva seca e tostada. A gente consegue verificar a diferença até pela tonalidade delas. Então, para o controle de qualidade físico-químico da erva mate, pode-se determinar a umidade por aquecimento direto a 105 graus Celsius. Pode-se determinar cinzas totais, calcinação em mufla, cinzas insolúveis em ácido clorídrico, o mesmo método que eu acabei de explicar anteriormente, o extrato aquoso e determinação da cafeína. Para a infusão do mate, que nada mais é do que a bebida preparada com água através de um processo de decocção e depois filtrado. Então, pode ser determinado o resíduo seco, as cinzas e minerais, lipídios e protídeos, que são as gorduras e e as proteínas, e determinar os carboidratos por diferença. Aqui eu trago um fluxograma quanto à determinação do extrato aquoso. Então, você vai pesar aproximadamente 2 gramas da amostra, você vai fazer uma extração em um sistema de refluxo. O sistema de refluxo é como esse que eu trouxe a figura ali, no qual temos um balão de fundo redondo, que está ali um banho-maria, que a imagem demonstra, mas poderia ser uma manta aquecedora. Então, é feito aqui uma solução das 2 gramas da amostra com 200 ml de água quente e faz esse processo de extração num sistema de refluxo por 1 hora. Um aquecimento. Então, a temperatura de aproximadamente 90 a 100 graus Celsius, para que tenha realmente essa ebulição ali da água. Depois que fez essa extração, você vai transferir essa solução ainda quente para um balão volumétrico de 500 ml e vai, com esse balão por fora, derramar a água corrente da torneira mesmo para que ele possa ser resfriado. Depois você vai filtrar essa solução em um papel de filtro e transferir 50 ml desse filtrado para um becker, que deve estar previamente tarado em estufa a 105 graus Celsius. Em banho-maria ou mesmo numa chapa aquecedora, você vai evaporar o líquido até a secagem e depois você vai aquecer em estufa por 1 hora a 105 graus Celsius, ou seja, o mesmo procedimento da determinação de uma análise de umidade. Vai deixar esfriar no secador, depois vai pesar. Então, assim você vai conseguir determinar o extrato aquoso. E com os dados que você obteve, você consegue aplicar na equação e determinar esse resultado em porcentagem. Então, você vai multiplicar 10 vezes o número de gramas utilizado para o extrato aquoso, que você obteve no final daquela secagem em estufa, que você pesou aquele becker com a massa que restou ali após a secagem, multiplica por 100 e você divide pelo número de gramas da amostra. Com isso, você obtém, então, o extrato aquoso em porcentagem. Esse extrato aquoso ele é importante para determinar a quantidade de sólidos solúveis
né? Tanto no chá, como pode ser realizado também para o café. Então, aqui eu trago algumas legislações básicas, né, para café, chá e derivados, em que nós temos uma legislação mais geral, que seria a RDC 277 de 2005, que ela é o regulamento técnico para café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis. Inclusive traz ali algumas definições, né, que eu até utilizei para essa apresentação. Temos a RDC 466, que é bem recente, né, deste ano, 2021. Ela estabelece os coadjuvantes de tecnologia que são autorizados para se utilizar na produção de alimentos e ingredientes na função de solventes de extração e processamento. Ela não fala apenas sobre café, chá e erva mate, mas ali ela cita, por um exemplo, a utilização do reagente de clorometano, porque o diclorometano ele é o principal solvente utilizado na indústria para a descafeinação desses produtos, seja do café, seja do chá, né? Inclusive ele pode ser utilizado também para a supressão de matérias-primas irritantes e amargas, porque sim, né, essas matrizes alimentares têm ali alguns compostos que podem trazer amargor ou mesmo pode trazer uma certa irritação quando consumidos, principalmente na via oral. E o limite máximo de resíduo para o café torrado é de 2 mg por quilograma de café e para o chá é de 5 mg por quilograma de chá. Então, algumas legislações mais específicas, por exemplo, para o café, né? A gente tem a Instrução Normativa número 8 de 2003, que é um regulamento técnico de identidade e qualidade para a classificação do café beneficiado grão cru, ou seja, o grão ainda não passou pelo processo de torrefação. E temos a Portaria 153 de 2008, que define a quantidade permitida para comercialização de café em embalagens. Então, é o que realmente define a quantidade de café que deve ter nas embalagens a serem comercializadas. Temos a Instrução Normativa 16 de 2010, que apresenta o regulamento técnico para o café torrado em grão e o café torrado e moído. Então, percebe que tem legislações diferentes para o grão cru e para o grão já processado, né, torrado e moído. Bem, aqui a legislação mais voltada para o chá. Temos a RDC 267 de 2005, que é um regulamento técnico de espécies vegetais para o preparo de chás. Inclusive demonstra quais as variedades vegetais podem ser utilizadas e qual a parte, né, dessa matéria-prima pode ser utilizada para preparar os chás. Tem a portaria número 123 de 2021 também, bem recente, que determina ali padrões de identidade e qualidade para bebida composta, chá, refresco, refrigerante, soda, e quando couber, respectivos preparados sólidos e líquidos desses produtos. E ali no anexo 2, que fala especificamente sobre o chá. No caso, o chá pronto para consumo, o seu preparado sólido para chá e o preparado líquido para chá, que seria ali algumas derivações desse produto. E como legislação para erva mate, a que eu encontrei foi a RDC 302, de 2002, que é um regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de erva mate. Inclusive fala ali quanto à definição, né, do chimarrão, no qual se utiliza as ervas consumidas com a água quente, né, para o preparo da bebida, e assim se denomina chimarrão, e o tereré, no qual se utiliza também a erva mate, né, a erva verde, em que se utiliza água fria para a preparação da bebida. Então, são essas informações que eu gostaria de trazer para vocês, né? Referente ao controle de qualidade de produtos a partir do café, chá e ali seus derivados. Tentando trazer um pouquinho de como é o procedimento para realizar essas análises em laboratórios.
Então eu vou colocar lá uma atividade, né, complementar para que vocês possam desenvolver. E também colocar o link dos vídeos para que vocês consigam verificar alguns desses procedimentos que eu falei e que vocês possam ter uma compreensão melhor, né, desse procedimento. Ok? Então é isso, muito obrigada.